Porque todo ele que pratica essas coisas é abominável ao Senhor tu Deus. E por causa dessas abominações, ele, Deus, disposerá a esses pueblos delante dele. É duro, muito forte. Então, minha irmã me ensinou isso. Eu digo, ops, eu tenho que analisar isso, né? Estudar. Porque o Espiritismo me ensinou uma coisa muito séria. É o raciocínio, a fé raciocinada. Nós temos que ter fé, mas temos que raciocinar. Eu sou engenheiro. Engenheiro é cartesiano, não é médico. Tá? Que é diferente. Médico é por indução, comparação. Agora, engenharia é 2 mais 2 são 4. Não são 4,5, 4,2. Não é assim. Então, essas duas coisas me fizeram a analisar isto acá profundamente, sabe? Para verificar por que Deus ha proibido a comunicação. Vamos a ver outro. Levítico. E se uma pessoa consulta os espíritos de los mortos ou a outros espíritos, e se prostitui detrás deles, e eu volverei meu rosto contra essa pessoa e la extirparei de seu povo. Duro. Por que Deus está proibindo isto? Esse é um problema. Tem que ter uma causa. Por que será que Deus haveria dado esta instrução? A resposta está na origem de quem escreveu a Bíblia e qual a finalidade. Está aceptada por todos os estudiosos religiosos que a maioria dos livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés. Torá, que é o Antigo Testamento judío, que é o mesmo que o Antigo Testamento cristiano, é chamado a Lei de Moisés. Se pode ir ao Corte Inglês, estou fazendo a propaganda do Corte Inglês aqui, mas não ganho nada de Corte Inglês. Mas tu vas comprar um livro ali, a Torá está escrito, a Lei de Moisés. Então, Moisés que escreveu o Antigo Testamento. Moisés era uma pessoa com dons mediúnicos extraordinários. Com só recordar as plagas que lançou sobre o Egito para que o faraó libertasse o povo judío da esclavitud. Isto, eu penso que todas as pessoas sabem do que se passou. O povo judío estava escravo do faraó e Moisés quis libertar este povo. O faraó não quis fazer isto. Então, Moisés, através de Deus, lançou umas plagas, as 7 plagas do Egito. Se aceitamos que Deus é Padre bondadoso, como aceitar que Ele próprio haya lançado essas 7 plagas que ocasionou tanta tristeza e morte aos egípcios? Por que ele, que é Deus, não haveria resolto o problema através de soluções menos dolorosas? Porque lançou plagas que derrubou o povo do Egito sem comida, derrubou o povo do Egito sem água, e foi um desastre. E Moisés, cada vez mais, lançava uma outra plaga. Muito bem. Pero os sacerdotes egípcios também eram médiuns, fantástico, e conseguiram contraponer e cancelar todos os efeitos físicos das 6 primeiras plagas. Se nós leemos a Bíblia, nós vemos que as plagas, cada plaga que havia, era um desastre que se passava no Egito, pero os sacerdotes chegavam e contraponiam, anulavam. Moisés lançava uma outra plaga,
eles conseguiram resolver. Pero houve uma última, que foi a morte de todos os primogênitos de Egipto. Que evidentemente não foi efetuada por Deus. E sim por a mediunidade fantástica de Moisés, que lançou todos os recursos mediúnicos que tinha para que o faraó finalmente libertasse o povo judío. E o faraó disse: agora não dá mais, tu Deus és terrível, vingativo, e eu não puedo com tu Deus. Vai embora se mate, sale com tu pueblo, porque está matando meus filhos. Foi um desastre. Foi realmente terrível. E aí Moisés se levou todo o seu povo fora de Egito. Quando Moisés logrou liberar seu povo, verificou que teria que cruzar o deserto hasta chegar à chamada terra prometida, terra de Canaã. Deus disse a Moisés: vá à terra de Canaã, a terra del miel, de água maravilhosa, de frutos. Pero estava do outro lado do deserto. Pero Canaã, vamos pegar aqui, como viver em Canaã com seu povo que contava com quase 100.000 pessoas? Na Bíblia, aqui o número 100.000 está, uma parte da Bíblia diz 100.000, outra 200.000, outra 400.000. Não importa. 100.000 pessoas ou mais, bajo o comando de uma única pessoa, atravessando o deserto para chegar numa outra cidade que já estava habitada por os cananeus ou cananitas, que estavam ali há séculos. Evidentemente, as pessoas que já viviam ali não iriam aceitar 100.000 pessoas chegando e dizendo: esta terra é minha, porque Deus me ha dado essa terra. Como? Moisés enviou espias, 12, para verificar como de armados estava o povo cananita. E seus emissários volvieron aterrados, pois o exército cananita era muito grande e estava muito bem armado. E ele não tinha exército nenhum, eram escravos. Durante séculos, escravos. Pero o exército cananita era um exército muito forte. Como chegar ali com aquelas pessoas sem armas e dizer: estamos ligando, essa é a nossa casa, hein? Por favor, se marche. Nadie vai aceitar isso. E o que se passou na realidade? Moisés então se retirou, se foi ao alto de uma colina, falou com Deus, que aqui está em azul, que não é Deus, ok? Que ele disse para quedar-se no deserto por 40 anos, hasta que uma nova, mais forte, bem maior geração de varones fuera formada e um exército invencível fuera formado. Solamente depois Canaã seria conquistada. Então Deus falou para Moisés: vosotros se quedam acá, uma nova geração tem que ser formada, novos soldados depois de 40 anos, uma geração, um exército muito forte. Depois desses 40 anos, vosotros podem invadir a Canaã, porque tu exército é muito mais forte. E durante este período acá, esses 40 anos, foi quando Moisés lançou instruções de alimentação, de higiene. Não comer carne de porco, de cerdo. Não comer. Por quê? Sabemos que a carne de cerdo, se não é bem hecha, bem preparada, tem muitos problemas. Então, 6.000 anos atrás, a higiene não era essas coisas. Então, teria que ser proibido. Não comer, porque senão as pessoas iriam morrer. Relações sexuais
também proibiu o adultério, para não ter doenças venéreas. Proibiu também ele também hizo a vasectomia. La vasectomia não, o corte da parte da pele do pênis para evitar a contaminação, para não ter doenças venéreas. Isso tudo para quê? Para uma regeneração depois de 40 anos, tivesse a sobrevivência infantil fora maior do que o normal. Para evitar a morte de los niños. Esta orientação, depois de 40 anos, haveria uma geração muito forte de soldados para invadir Canaã e ter a terra prometida. Agora, tu podes imaginar aqui o que é manter um grupo de 100.000 pessoas no deserto, sem água, sem nada, e somente com o poder de um homem. Esse homem deveria ter uma mediunidade muito forte para poder manter isto. E ele não poderia deixar de ter, ele teria que evitar que outras pessoas pudessem vir com mediunidade similar à sua. Por quê? Porque poderia haver o quê? Competência com ele. Esta recomendação de Deus trajo vários problemas a Moisés. 40 anos no deserto. E ele teve que utilizar de toda a sua força mediúnica para controlar aquela enorme quantidade de pessoas no deserto. Moisés era tão temido como amado. E ele, para não ver seu poder ser contestado ou ameaçado por líderes mais jovens com dones mediúnicos, escreveu que a consulta dos mortos estava proibida e que os que utilizaram seriam desterrados e expulsados. Para proteger ele como líder. Moisés conseguiu, com esses escritos, abolir qualquer educação mediúnica por parte de qualquer pessoa bajo seu comando. E para reforçar sua orientação, escreveu como se houvesse sido o próprio Deus que houvesse dado essas instruções. E com isto, ele conseguiu controlar um povo com 100.000 pessoas, evitando que qualquer pessoa, qualquer líder novo que chegasse, pudesse disputar o liderazgo com ele. Com essas palavras, conseguiu manter o poder por todo o tempo, 40 anos. E solamente ele e alguns poucos íntimos teriam o conhecimento de como utilizar esses dons mediúnicos. Está explicada assim a razão fundamental da proibição bíblica à consulta dos mortos, que teria como objetivo a manutenção do poder de Moisés sem possibilidade de qualquer competência que pudesse ameaçar seu liderazgo. Isto é muito sério. Por quê? Eu vou te dizer o que se passou logo um minuto depois. É que, quando minha irmã me dijo que era proibido a mediunidade, depois de algum tempo eu comecei a ler sobre o livro, sobre a mediunidade, lendo vários livros paralelos, comparando esses livros com a Bíblia, analisando caso a caso. Isto não é uma coisa que eu vi por la internet. Eu corri, analisei vários livros e verifiquei que estava muito correto tudo que estava dizendo. Essa história que eu estou ensinando acá é a realidade. Isso não é fantasia, é tudo verdade. E aí um dia, já mais maduro, eu verifiquei uma outra coisa. Na Bíblia está escrito que haverá, quando no final dos tempos, haverá 144.000 pessoas que vão para o céu. Está escrito. Quantas mulheres
dessas 144 mil? Cero. Solamente varones vão para o céu. O que eu estou querendo dizer, por que 144 mil? Porque o número 12 é o número mágico dentro da Bíblia. Eram 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Cada 12 tribos tinha 12 pessoas. Se multiplica 12 vezes 12 vezes 12, se chega a 144 mil. E esse 144 mil é um número que é um número cabalístico, é um número que não tinha nada a ver, pero que um dia eu estava tão encabreado, enfadado com minha irmã e minha madre, que elas estavam insistindo, que eu já era casado, já tinha filhos, e eles insistiam a dizer que minhas filhas, por não ser bautizadas, por não ser católicas, iriam para o inferno, essas coisas todas. E minha irmã me abriu novamente, na mesma a Bíblia, dizendo: está proibido, tu vas para o inferno, porque Deus, blá, 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 blá. Aí, isso é uma coisa que eu não deveria ter feito. Abri a Bíblia e perguntei a ela: vosotros acreditais em tudo que está escrito na Bíblia, é verdade? Claro que é verdade. Ok, abri a página e pensei e ensinei a elas, minha madre de 88 anos, e minhas irmãs, minhas duas irmãs, que elas não iriam para o céu, solamente eu e minha irmã. A lo mejor. Foi um desastre. Minha madre, de 88 anos, começou a chorar e não parava mais. Sabe? E eu não fui caridoso. Eu ia cometido um grande erro. Porque minha madre começou a chorar, e com a Bíblia nas mãos, porque para ela iria para o heaven, o paraíso. Mas estava escrito que somente 144 mil e somente homens. Sabe? É uma coisa horrível. Então, eu me arrependi muito por esta maldade que eu fiz. Isto porque foi uma coisa, uma reação, sabes, para demonstrar que não é assim, recorrer uma página da Bíblia e dizer que é verdade. Porque está escrito na nossa Bíblia, no Evangelho de Jesus: se a mão direita é motivo de escândalo, corte-a. Não é assim? Nós outros vamos fazer isso? Se do ojo direito é motivo de vergonha, é melhor nascer cego. Mas nós outros vamos nos machacar? Não é assim. Temos que interpretar o que está por detrás dessas histórias todas. Sabe? Ler com cuidado, interpretar essas coisas com muito cuidado, e não dizer que Deus ha proibido isso. Porque primeiro Deus nunca ia fazer o que Moisés hizo. Tirar essas plagas, lançar essas plagas todas, matando pessoas todas. Não sei. Deus é a resposta mais certa que Allan Kardec ha perguntado aos espíritos. Que é Deus? Não é quem é Deus. Quem é? Porque a figura de Deus é masculina, aquele senhor de barbas, de cabelo, de pelos largos, viejo. Não é assim. Que é Deus? Que é Deus? A causa primária de todas as coisas. É o supremo arquiteto do universo. É a pessoa que ha criado, através de sua energia, tudo que existe. E tudo que existe para o bem. O mal é proveniência, é decorriente do homem, do livre-arbítrio do homem, que se vai para ali, decide por acá, se vai por ali, decide por acá. Pero Deus, esta energia, é